Sejam bem-vindos a mais um Luz Talks, um encontro semanal no qual nós ajudamos você a escalar o seu negócio, né? Para quem não conhece a Luz, nós começamos com uma pequena empresa de consultoria, mais ou menos 15 anos atrás, e desde então a gente passou por todos os estágios que eu chamo, né, de crescimento com escala. A gente passou a ser uma consultoria mais produtizada, onde a gente conseguia atender muito mais clientes do que no início, né, quando nós éramos uma consultoria customizada. E depois a gente resolveu digitalizar todo o nosso negócio. E hoje eu aqui tento ajudar outras empresas a passarem pelo mesmo processo que a gente passou. E hoje a gente tem um evento muito especial aqui, diferente. Estamos testando um novo formato. Eu estou recebendo aqui o Neto Parada, CEO da Revoluto, uma consultoria de crescimento. E eu tive o prazer de conviver bastante com o Neto e acompanhar um pouco da transformação que eles estão passando na Revoluto, porque ele foi um dos meus mentorados no programa Luz Prime Mais, que é um programa feito para ajudar, né, outros negócios a ganharem escala e crescerem através da metodologia pela qual a Luz passou, né, e a metodologia que hoje a gente tenta entregar para outras empresas. Neto, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria que você começasse falando um pouco de você, da Revoluto, em que estágio vocês estão hoje. Bem-vindo. Show, cara. Primeiro, obrigado, Filipe, pelo convite, cara. Muito feliz de estar contigo e poder contribuir, porque você contribuiu muito com a nossa trajetória aqui, vem contribuindo, né? Já falei isso algumas vezes para você no particular e reforço aqui. A gente, contando um pouquinho da nossa história aqui, a gente montou a Revoluto com dois propósitos, né? A gente queria, primeiro, explicar para o empresário que não adianta ele contratar agência de marketing, não adianta ele contratar treinamento de vendas, se ele não tem uma estratégia clara de crescimento. Então, esse era o nosso principal motivo de abrir a Revoluto. E aí, nesse desenho, a gente entendeu que se a gente integrasse bem os processos de marketing e vendas, a gente teria um ótimo resultado. Então, quando a gente consegue integrar essas duas áreas, os resultados são exponenciais. Foi assim que a gente nasceu, cara. Esse era o objetivo, era isso que a gente sonhava em fazer, porque a gente via esse gap no mercado e entendia que ali cabia alguma solução de growth, alguma solução que integrasse essas áreas e trouxesse mais resultado, né? E aí, nesse processo, cara, a gente foi trabalhando alguns anos nesse caminho, né? Muito, muito estratégico, e a gente sentiu que dava para melhorar esse processo. A gente sentiu que a gente conseguia fechar contrato de consultoria, mas ele não era tão escalável, né? Eu sempre tinha um problema de tempo, né? Meu tempo sempre estava escasso, aí entrava um cliente, eu tinha que escolher e tal, e aí eu sentia a necessidade de ter alguém do meu lado aqui, um mentor que pudesse me guiar. Foi quando vocês apareceram aí para me ajudar a escalar o meu negócio, a estruturar meu negócio de uma forma diferente do que eu enxergava. E aqui estamos, né, juntos, com a tua ajuda aqui, a gente está escalando, cara, graças a Deus. E, assim, quero hoje compartilhar um pouquinho dessa jornada que foi contigo e o que eu venho fazendo aqui na Revoluto para que a gente consiga escalar o negócio. Então, obrigado pelo convite, estamos juntos e vamos fazer um bom evento para todo mundo. Pô, nada, eu que agradeço de novo. O pessoal que está entrando aí, Fabian, está sempre presente nos nossos encontros. Seja bem-vindo, Fabian. Bom dia para você. Quem quiser, o Bruno Menescal, bom dia, Bruno. Quem for entrando, vai se apresentando aqui. Sempre é legal saber de que cidade ou país vocês estão falando, que tipo de consultoria vocês prestam. Mário Soriano, bom dia a todos os grandes profissionais desse canal. Pô, seja bem-vindo, Mário. Sempre bom. Renato, membro sempre presente com a gente também. Pessoal, muito bom ter vocês com a gente, muito bom estar abrindo esse canal com vocês. Afinal, né, eu passei por isso, né, por essa fase tudo que o Neto falou aqui, a gente viveu na Luz também. Falta de tempo, a consultoria muito centrada na cabeça do líder, né, da empresa, 2 líderes da empresa, e na hora que a gente tentava delegar era difícil, e até o dia que a gente, cara, não aceitou mais isso, falamos, cara, vamos escalar, a gente precisa ter uma empresa que a gente cresça, afinal é só crescendo que a gente vai amplificar o nosso impacto, né? E normalmente a consultoria nasce de um propósito muito bonito, de, cara, eu quero ajudar pequenos negócios, eu quero ajudar médios negócios ou até grandes, mas naquela ânsia, naquela vontade de ajudar o empreendedor, né? De gerar mais empregos, de ter uma sociedade mais próspera.
e aí a gente começa a ver que no início é aquela empolgação, fecha o primeiro contrato, o segundo, e aí a gente começa a ver que a gente bate num teto, né? E eu acho que tudo isso que o Neto falou eu já passei, e a gente fala, cara, se eu ficar atendendo sempre 3, 4, 5 clientes, como é que eu vou amplificar meu impacto, né? Meu impacto positivo? Não será possível. Então, Neto, conta um pouco aqui para o pessoal como estava a Revoluto há 6 meses atrás, mais ou menos. Que tipo de desafios você enfrentava no seu dia a dia e por que era tão difícil crescer o seu negócio? Cara, eu vou começar um pouquinho falando assim, o que eu achava que eu mandava bem e, na verdade, eu estava fazendo o contrário. A gente era o produto, né? Então, basicamente, a consultoria era a gente. A gente era a personalização do produto, né? Então, basicamente, a gente desenhava uma estrutura muito personalizada para uma empresa e trabalhava em cima disso com muito, assim, muito desejo de dar certo, e esse processo de personalizar demais fazia com que a gente fosse o produto. Então, a gente tinha que estar na reunião, a gente tinha que estar presente, a gente não conseguia demandar ou delegar nada. Então, como é que a Revoluto nasceu? Ela nasceu no tipo assim, cara, nós somos bom pra caramba, a gente tem bastante conhecimento e tal, e aí, com o tempo, a gente ficou pensando, cara, mas desse jeito aqui a gente não cresce, porque a gente é tão bom que só a gente faz, não tem ninguém que faça igual a gente, então tem alguma coisa errada aí, né? Nós precisamos crescer. E aí, o crescimento, por termos, de fato, um produto de qualidade, ele não foi difícil nos primeiros passos ali, porque a gente cresceu até onde cabia. E aí chegou um momento e falou, tá, como colocar um cliente para dentro agora, que horas nós vamos atender esse cliente? Porque todas as nossas horas já estão sendo usadas por outros clientes. E a nossa consultoria, ela tem um ticket maior. Então, eu ficava ali pensando, como que eu vou escalar isso? Como é que eu coloco na cabeça de alguém o que está na minha? Né? Então, a primeira dor minha, cara, era tipo, como é que eu transformo isso num produto de prateleira? Como é que eu transformo isso num método? Eu não sabia direito como fazer isso, né? E aí, nesse processo de crescimento, chegou um momento que a gente começou a perder qualidade. Então, o cliente, ele observou isso e falou, cara, antes você me dava mais atenção. E às vezes nem era qualidade mesmo, é que ele estava tão acostumado que ele levantava a mão e o Neto estava lá para resolver, ou o Neto, ou o PC, que é meu sócio, né? Então, a gente, por um tempo, começou a entender que esse formato, ele é meio ingrato, porque a gente estava ali, mas ao mesmo tempo, quando a gente não estava, era um problema. Então, viramos um funcionário dos nossos clientes. A gente não era uma empresa que prestava um serviço. A gente era praticamente um funcionário, que é o funcionário mais bonzinho de todos, que o dono levanta a mão, estou com um problema, a gente sai correndo aqui para ajudar ele, e aí o tempo já não era mais nosso, né? E aí, só para fazer um parênteses, eu estou lendo agora o livro, se não me engano, chama Essencialismo, cara, e ele fala justamente isso, assim, o tempo é seu ou o tempo é do outro? É uma escolha, né, que você faz com o seu tempo. Eu tenho que fazer ou eu escolho fazer? Então, eu comecei a ver que eu não estava escolhendo mais, minhas agendas estavam todas fechadas, por mais que eu tinha uma certa liberdade geográfica, porque eu atendo as pessoas de forma online, então eu cheguei a morar fora, tal, mas minha agenda era assim, cara, sábado tem reunião, ou em outro país era 3 da manhã, aqui no Brasil era, sei lá, 6 da tarde, o cara queria fazer a reunião essa hora, porque ele só podia essa hora e eu tinha que aceitar. Então, assim, eram várias dores ali de entender que o meu negócio era eu, e se um dia eu não tivesse bem, o meu negócio poderia fechar, né? Então, eu comecei a entender que eu precisava mudar alguma coisa meio rápido para fazer esse negócio fazer sentido, né? Esse foi o começo, cara. Cara, e muito legal você estar compartilhando isso com a gente de forma tão transparente até, assim, eu lembro que quando eu conheci vocês, assim, você e o PC, né, que é o teu sócio, eu fiquei muito motivado, assim, né, com a Revoluto, porque eu acho que a gente pensa, assim, o mercado de marketing de um jeito muito parecido, né? Tem muita empresa que já até com certo porte quer contratar uma agência pagando um salário mínimo para, sei lá, cuida das minhas redes sociais, não sabe delegar. E aquilo ali, cara, quando eu olho, eu falo, cara, não vai dar certo, né? Você precisa de alguém que tenha uma visão estratégica, que ajude você, né, a justamente começar a criar canais, a criar processos, criar rituais,
para aí sim você contratar commodity lá embaixo, né? E eu lembro que, poxa, vocês vieram muito com essa proposta, mas com aquela coisa exatamente como você falou, né? Centralizada muito nos sócios, né? E sem conseguir criar um método cascateável ali para baixo, no qual começaria a permitir que vocês ganhassem escala. E eu sempre brinco com isso, né? Do tipo, brinco não, né? Porque é uma realidade, né? Toda empresa de serviços consultivos, ela tem aquele dilema um dia que é, cara, como é que eu vou crescer? E as duas opções sempre são, eu trago mais um sócio para ele poder fazer mais trabalho de consultoria e eu falo, cara, tu não tá ganhando escala, tu não tá aumentando tua lucratividade, tu não tá aumentando teu impacto, né? Imagina que tu tem, sei lá, hoje 10 clientes e 2 sócios. Para tu ter, porra, né? Para tu ter 100, tu vai ter que multiplicar proporcionalmente, você vai ter uma empresa cheia de sócios, não é viável, sabe? Daqui a pouco cada um vai estar abrindo seu próprio negócio. Ou você vai aumentar preço, e aí quando você aumenta preço, você sai do seu range de mercado, você vai para uma venda mais complexa. Você chegou a passar por esses dilemas? Como é que era isso na sua cabeça naquela época? Cara, chegamos sim, nós pensamos em vários sócios, inclusive, né? A gente falou, bom, como é que a gente vai escalar isso aqui? Quem que precisa ter no time para que a gente cresça? Eu não entendia muito bem como que eu poderia fazer uma consultoria sem ter outras pessoas do meu lado, e aí eu tinha ainda uma certa visão de que, cara, se o cara não tiver o conhecimento que eu tenho e não for valioso para o mercado, ou seja, ele é um cara caro, eu não vou conseguir entregar qualidade, porque eu não vou conseguir, o cara não vai ter essa cabeça que a gente tem para raciocinar marketing, vendas e crescimento. Então, foi assim, se fosse contratar, era caro, e se fosse colocar sócio, era mais caro ainda, porque você está dando um pedaço do teu negócio. Então, a missão ali era entender como crescer sem passar por esses processos, né? Sem passar por essas dores. Então, foi a nossa realidade. Inclusive, um pouco antes de entrar na tua mentoria, a gente chegou a conversar com 2 pessoas aqui que poderiam ser sócios do negócio e tal. E hoje, para mim, não faz sentido, né? Mas na época fazia todo sentido. Eu falei, cara, eu vou encaixar essas pessoas, aí nós vamos abrir mais uma frente. E hoje, e assim, tem um ponto que é importante aqui eu trazer, que quando a gente nasceu, cara, a gente era uma consultoria estratégica, a gente não colocava a mão em processo nenhum, a gente falava como o processo tinha que ser feito. Então, basicamente, eu chegava na empresa, olhava os processos de marketing e vendas e falava, cara, como é que isso aqui, o jeito certo de fazer essa parada como é? E aí eu desenhava esse jeito certo. No entanto, muitas vezes as coisas não aconteciam, porque a gente desenhava, mas os funcionários do meu cliente não executavam o que eu desenhei. E aí a consultoria era colocada em xeque, do tipo, cara, mas e aí? Vocês estão aqui há tanto tempo, vocês falaram o que tem que fazer, e vocês não vão engajar esse pessoal? E aí eu falei, cara, será que eu tenho que colocar um pouco a mão na massa, mas não eu, dono, mas eu trazer um pouco de escopo para dentro que fizesse sentido, e às vezes eu até elimino um departamento do cara lá, o departamento de marketing pode estar aqui, eu posso me transformar numa agência para essa frente aqui, e aí eu consigo colocar um time que segue a minha cultura, né, que é uma cultura de teste, uma cultura de validação de hipótese, porque quando eu jogava isso para a responsabilidade dele e eu atuava à distância, eu percebia que muitas vezes não acontecia. E aí, cara, consultoria de crescimento. Quando a empresa não cresce, a culpa é de quem? É da Com consultoria. certeza. Cai na gente, Então, né? exato. Cai em nós, consultores, não tem como. Cara, era só não bater um mês, meta, não precisamos conversar. Eu falei, pô, cara, até hoje batemos todas as metas, uma vez que a gente não bate, a gente precisa conversar. Então a gente entendeu que a gente estava jogando um jogo meio perigoso ali, que a todo momento a gente era colocado em xeque sobre o nosso trabalho. Muitas vezes a gente não tinha influência sobre isso. Dependia muito da ponta, e a ponta não entregava o que a gente queria, ou não entendia, ou não tinha a cultura que a gente tem. Então era complexo criar um processo redondo, ou uma metodologia que dependesse tanto do cliente. Então, essas foram as principais dores, assim, de início, porque a gente cresceu rápido, na minha visão, tivemos bons clientes rapidamente, mas não conseguimos nos sustentar lá em cima, né? A gente começou a perceber que os clientes começaram a pôr em xeque esse trabalho. Então, acho que essa foi a dor principal aí que fez a gente acordar e falar, cara, precisamos nos movimentar, precisamos de um mentor, precisamos de alguém que nos fale como organizar isso de uma forma diferente. Esse foi o início do trabalho. Cara, excelente. O Mário deixou uma pergunta aqui, eu já vou botar na tela para a gente responder. Mas antes eu queria, bom dia de novo também, sempre com a gente.
Mas antes eu queria aprofundar um pouco mais nisso, porque, cara, isso é incrível, assim, eu lembro de 2 reuniões que a gente teve que, para mim, foram muito marcantes, assim. A primeira foi uma que, quando eu comecei a falar ali, né, da produtização, né, de você conseguir manualizar processos, né, criar procedimentos operacionais padrão, para você conseguir delegar para pessoas, né, com, cara, menor, que não precisam ser tão complexas quanto um sócio, né? Porque acho que todo consultor, no final das contas, ele está buscando um clone para si mesmo, né? E eu sempre falo, cara, um clone teu não existe, né? Ninguém vai ter o teu conjunto raro de competências, né? Tua experiência. Você é uma pessoa rara, né? Todo consultor é uma pessoa rara, pela experiência que a gente traz. E aí, quando eu comecei a falar isso, eu lembro que teve uma mentoria individual que a gente entrou, cara, que tu mostrou para mim, pô, cara, não dá, a gente tem que mudar isso. E aí tu mostrou, assim, sei lá, um cliente teu que todas as devolutivas, né, de ações da Revoluto para o cliente era o PC vai resolver, né, porque era do marketing, eu acho que ele é o sócio mais ligado ao marketing. Uhum. E, cara, e eu falei, não, vamos mudar esse negócio, cara, não é possível, cara, porque se tu imagina, todos os clientes, né, coloquem lá que o PC vai resolver, o sócio da Revoluto vai resolver, cara, não tem como escalar nesse cenário. E eu lembro que depois, né, já no final do programa, a gente teve a última mentoria individual cara, eu até comentei contigo, cara, que o teu semblante estava muito diferente, que você estava falando sobre o futuro da empresa, sobre visão, sobre cultura, sobre, cara, tentando desenvolver networking estratégico para abrir novas frentes, pensando em, cara, como é que eu crio um funil mais previsível. Então eu falei, cara, já mudou muito desde que começou o programa e o programa tá terminando ainda, né? Tipo, a gente não é que a gente fez há 2 anos atrás e você teve essa evolução. E eu fiquei impressionado, assim, como vocês estavam, assim, pelo menos na parte da mentalidade, vocês estavam evoluindo muito rápido. Conta pra gente aqui como é que foi mais ou menos essa virada, assim, de esclarecimento que vocês tiveram. Cara, foram tantas coisas assim, porque de acordo com o decorrer das entregas que você foi realizando, cada encontro era uma entrega diferente ali, né? Uma sequência de entregas. Então a gente falou de escada de produto, a gente falou de escalar, de proposta de valor. Então tudo isso ia batendo e a gente ia olhando e falando assim, cara, metodologia. Como é que eu vou criar uma metodologia do que eu faço? Como é que eu vou criar uma escada de produtos que faça sentido para o cara comprar o primeiro, depois comprar o segundo? Então era tanta coisa acontecendo ali que eu pensava que eu estava muito tempo ocupado com os meus clientes, os problemas dos meus clientes e pouco com os meus problemas, que era o meu negócio escalar. E aí foi quando a gente fez uma virada de chave, nós colocamos aqui algumas pessoas para dentro, não era o plano, né? A gente colocou pessoas inicialmente que deram esse respaldo para nós com os clientes, então pessoas especialistas em marketing, em vendas, uma pessoa especialista em experiência do cliente. Então a gente criou um batalhão de frente ali, cara, que nos deu uma certa tranquilidade para a gente tocar o nosso crescimento. E aí, para colocar essas pessoas, naturalmente, nós precisamos de processo, precisamos definir como que funcionariam as coisas, quais são os encontros com o cliente, o que vai falar na pauta, o que nós temos que focar, como que a gente desenha crescimento de cada cliente. Então, a gente definiu, junto contigo, uma metodologia, que a gente chama hoje de metodologia de crescimento da Revoluto. Essa metodologia tem 4 pilares, cada pilar tem uma série de entregas a serem feitas, e hoje eu tenho os facilitadores, que é essa galera que fica na linha de frente com o cliente, que faz a facilitação, faz a dinâmica para que a coisa evolua. E, em paralelo, a gente ficou olhando para esse processo e teve uma aula sua, cara, de automação. Como é que a gente ia automatizar algumas coisas, né? E aí eu vou dar um exemplo simples aqui. A gente tem alguns clientes que precisam gerar a consciência do produto deles, né? E aí eles fizeram vídeos grandes, né? Tipo, explicando o produto. Cara, nós fomos para uma IA que corta vídeo, já dá a headline do vídeo, já põe a legenda e já põe o texto que vai junto com o vídeo para rede social. Eu falei, cara, pronto, matei uma demanda que provavelmente ia ficar um cara lá fazendo corte dos vídeos e tal. Já estamos com uma IA resolvendo esse problema. Então, quando a gente começar a olhar o que dava para fazer, não, peraí, não é encher a Revoluto de pessoas. Cara, é voltar um passo e falar assim, o que eu posso automatizar nesse processo aqui? O que eu posso fazer
para que ela fique mais otimizado, gere mais margem de lucro nos meus contratos de consultoria e que faça uma entrega tão boa quanto uma pessoa. Então, a gente começou a olhar atividade por atividade, classificar ela, se era uma atividade muito operacional. Se ela fosse muito operacional, alguém já resolveu essa parada. Alguém já criou uma IA, alguém já criou alguma automação, alguém já fez alguma coisa para resolver isso. Se ela era um pouco mais gerencial ou estratégica ali, talvez a gente teria que colocar na mão de uma pessoa do time para definir melhor esses procedimentos para que ela aconteça, né? E tem momentos, por exemplo, antes eu participava em todas as reuniões com o cliente. Então, semanalmente eu estava com o cliente. Hoje eu faço uma reunião, que é a reunião mensal de apresentação de resultado, onde a gente analisa os resultados do mês anterior, faz os ajustes e segue para o próximo mês. Então, isso só foi possível liberar meu tempo quando a gente colocou os facilitadores, definiu esses processos automatizados, definiu essa galera da linha de frente, que hoje eu fico muito seguro de saber que eles estão tocando a operação, né? Então, aquilo que só tinha na minha cabeça para mim, que era só eu que sabia, né? Aquela coisa toda, tipo, cara, como a gente descobriu aqui, né, o universo do crescimento. Na verdade, hoje está detalhado em processo, está detalhado em operação, e isso facilitou o nosso trabalho. Outra coisa, cara, que eu entendi era qual que era a minha função nesse negócio, porque quando você começa a colocar pessoas, você começa a se sentir perdido, você fala assim, tá, eu tô com tempo, o que eu faço agora? Né? Eu não quero falar com o cliente mais, cara, eu quero fazer algo diferente. E aí você começa a ter tempo para o teu negócio. Então, quando eu comecei a colocar as pessoas, eu olhava para a minha agenda e falava, cara, amanhã não tem reunião, porque as reuniões estão com a galera, né? O que eu faço agora? Tipo, eu fiquei um pouco perdido no começo. E eu falei, não, cara, agora eu preciso detalhar ainda mais a minha escala de produto, eu preciso pensar como melhorar esse processo, eu preciso melhorar minha geração de leads para o meu negócio. E aí eu comecei a pensar nesse formato, como fazer isso, como executar isso, né? No primeiro momento, eu fazia eu comigo mesmo, pensando, depois eu levava para o time para a gente avaliar, e eu sei que o time está focado nos clientes, então eu entendi que momento que eu passava a demanda e que momento que eu testava, porque tem testes, cara, que a gente mesmo consegue fazer, e tem testes que são mais estruturados. Então, eu fui entendendo o que fazer com o meu tempo, enquanto CEO do negócio, né? Porque quando você é CEO de um negócio pequenininho, a gente chama de ele é o dono, ele é o proprietário. A função CEO mesmo, se você pegar para analisar ali os atributos que você tem, né, a missão que você tem enquanto... Cara, é olhar para frente, olhar para o futuro, é olhar para como você vai quebrar o teu negócio daqui tanto tempo, que você criou algo muito melhor do que você já tinha, né? Então, eu ficava olhando, agora é o meu momento de olhar para o meu negócio, que é só olhar para o negócio dos clientes, né? O meu tempo era dos clientes, agora eu tenho um tempo para mim. Então, acho que foi uma virada de chave, assim. E aí, só para concluir, cara, a escada de produto é um negócio que eu ainda trabalho, e eu trabalho todo dia nela, pensando em como fazer ela melhor, porque, cara, como nós temos uma visão agora um pouco mais aberta, eu fico olhando e falo, cara, esse aqui não está redondo ainda, eu quero fazer ele melhor. Aí eu vou ajustando a escada, vou ajustando as entregas, vou fazendo teste, né? Vou modelando para que eu tenha uma escada que o cara olhe e fala assim, rapaz, esse produto é bom, deixa eu ver o próximo. Cara, esse produto aqui é melhor ainda. Então, eu tenho que ficar olhando para isso o tempo todo, né? O que é a entrega de um, o que é a entrega de outro, qual que é a promessa de um, qual que é a promessa do outro. Então, eu passei muito tempo olhando para isso, cara, para poder e estou passando para poder entregar o que nós temos de mais, assim, de maior valor, que é o nosso conhecimento de integração em marketing e vendas, que é o crescimento do negócio. Então, hoje, eu fico muito... A minha função enquanto CEO aqui é olhar para esse negócio daqui a um tempo e pensar, cara, esses produtos aqui não tão bons ainda. Eu quero deixar eles melhores e quero aprimorar cada vez mais eles, né? Porque quanto melhor ele tiver, cara, mais prova social eu tenho que meu produto é bom, mais indicação eu tenho, mais fácil fica de vender. Então, é um ciclo, né, de meio que PDCA, assim, você vai desenvolvendo, vai melhorando e cria de novo. Então, a gente está nessa fase agora, né? Muito bom, cara. Eu tô aqui com um sorriso aqui porque tu é a materialização, assim, da proposta do programa, porque eu sempre falo, assim, que normalmente o consultor, ele começa criando um trabalho para si mesmo, né?
Então, você está ali executando os projetos. Como você falou, né? Nós somos o produto. E tem um momento em que, cara, eu vejo muito isso, né? Porque minha rotina né, falar com empresários, principalmente de serviços consultivos, né? Mas também de outros setores. E aí tem um momento em que, cara, o consultor ele começa a entrar aquele dilema mesmo, né? Do tipo, cara, eu estou criando um negócio, estou criando uma empresa, sabe? Eu sou um autônomo, né? E quando ele decide, né, que ele está criando uma empresa de fato, né? Ele vai passar de fato por uma mudança ali, uma virada de chave que é difícil, sabe? É muito difícil. Que é sair da cadeira do executor, do consultor e sentar na cadeira do empresário, né? Essa mudança de mentalidade na qual é exatamente isso que você falou, cara. Eu fico até feliz de ver você falando, porque, cara, como você pegou a ideia do programa perfeitamente, porque assim, cara, inteligência artificial, né? Automação, terceirização, você construir sua metodologia, tudo isso é ferramental, né? Escada de valor, tudo isso é ferramental, mas o mais importante é a mentalidade. É você fazer exatamente o que você falou, porque quando a gente está ali, né, na linha de frente de todos os projetos e tudo dependendo da gente, o cliente querendo falar com a gente o tempo inteiro, como se nós fôssemos até psicólogos de cliente, a gente está muito na linha das atividades urgentes, né? De apagar incêndio, de resolver problema, e a gente não consegue pensar estrategicamente no negócio, a gente não consegue pensar naquilo que move o centro do negócio, né? E aí você conseguiu fazer muito bem essa transição do cara, legal, meu dia está repleto de coisas urgentes, se eu continuar nisso, eu não vou parar para pensar, não vou olhar para o que move o meu negócio, para o que é estratégico, né? Então, eu preciso comprar o meu tempo de volta, eu preciso começar a lidar primeiro com o que é mais emergencial, mas também o que é mais operacional, né? O que não precisaria estar eu fazendo, para aos poucos eu começar, né, a olhar para o negócio de forma estratégica. A função do CEO é exatamente essa, né? É cultura, visão e relacionamento de alto nível, né? É você trazer dinheiro para dentro da empresa, pensar em novas linhas de negócio. É exatamente isso, né? E antes você não tinha tempo. Agora você está muito mais sentado na cadeira do empresário que olha o negócio de cima, né, no bom sentido, não por causa do glamour, mas porque de fato é a tua função, né? Você é responsável por aquelas pessoas ali que estão, né, trabalhando para a Revoluto. Então, você tem um compromisso com o crescimento da empresa, do impacto que ela gera, e agora você está conseguindo, né, liberar o seu tempo para focar no que realmente importa, que vai realmente mudar né, o seu negócio. E isso, cara, é incrível ouvir isso. E eu só queria aproveitar, pessoal, a gente está falando aqui muito do programa Luz para a Imagem, Luz para a Imagem, Luz para a Imagem, só para vocês não ficarem perdidos. Na quinta-feira vai ter uma masterclass gratuita, tem até um QR Code aqui na tela. Nessa masterclass eu vou falar para vocês sobre o método que a gente apresenta no programa, vai ser uma masterclass com muito conteúdo, né? Eu vou mostrar o passo a passo que vocês precisam fazer para escalar o negócio de vocês, mas também vou falar do programa Luz para Mais, que é um programa feito, né, para quem quer passar por esse processo com a ajuda da Luz. Então fica aí o convite. E eu vou aproveitar, Neto, que temos dois consultores aqui, né? Ex-consultores, vamos botar assim, que agora posso dizer que somos empresários, né, de consultoria, que é diferente você ser consultor e empresário de consultoria aqui na sala hoje. E vou colocar a pergunta do Mário na tela. Deixa eu ver se fica, porque está um pouco grande. Acho que corta um pouco a gente, mas não tem problema. Eu acho que, pelo que eu já li aqui da pergunta dele, o principal, né, que eu entendi, aí, Mário, depois você me corrija se eu estiver errado, é que quando o consultor entra na empresa, né, você enfrenta uma certa rejeição ali da média gerência, né? Eles se sentem ameaçados com as ideias que você traz, no sentido de, cara, será que esse cara está substituindo o meu trabalho? Qual é o objetivo dele? Por que eu não pensei nisso antes? Será que esse consultor aqui está entrando para, de fato, né, tirar o meu trabalho? Então, ele está perguntando, né, assim, o canal central muitas vezes é o proprietário da empresa cliente. Vocês notam esse relativo sentimento de ciúmes ou algo assim? Você quer falar um pouco sobre isso, Neto? Cara, sim, porque acontece, né? Acontece, acho que o lance é como a gente se organiza com isso, cara. Acho que nós, enquanto consultores, isso agora, né, voltando um passo, se eu fosse o consultor que eu era antes, né, que hoje eu ensino o meu time a fazer esse processo, mas quando eu estava lá na linha de frente, eu tinha que conversar com o dono, tinha que conversar com a equipe e tal. O primeiro passo meu, cara, era explicar o porquê eu estava lá. Então, eu tô lá para estruturar processo, eu tô lá para facilitar a vida de quem está trabalhando, para gerar resultado.
E se o cara me vê como uma ameaça, ele poderia me ver como uma oportunidade. Então, eu acho que esse recado tem que ser dado, sabe? Quando você está começando o trabalho. Cara, nos veja como uma oportunidade de fazer o seu trabalho melhor, de melhorar os processos. Porque o que a gente mais sentiu em alguns clientes é tipo assim, pô, esse pessoal está vindo, vai mudar tudo que está aqui, vão avaliar se eu sou a pessoa certa. Cara, nós vamos de fato fazer isso, mas nós vamos fazer isso do jeito bom, do tipo, cara, deixa eu sentar contigo, entender o teu dia a dia e propor alguns processos de melhoria aqui, né, para o teu trabalho ter mais resultado. Então, eu sentia que algumas pessoas entendiam esse recado e estavam com a gente. E tinha algumas que, cara, por, sei lá, as experiências que teve, os problemas que teve na vida pessoal e profissional, os lugares que passou, via a gente como um problema. Aí cabe muito ao empresário ali, ao consultor, entender, cara, cada um, porque a gente não podemos colocar a mesma régua para todos, né? Falar, cara, esse cara tá desconectando. Deixa eu chamar ele para um a um aqui, bater um papo e explicar o porquê eu tô aqui pela 20ª vez, até esse cara entender o meu papel aqui dentro, né? Então, é muito de como a gente se coloca. Você chega lá falando que você é o cara, que você vai mudar, você chega lá falando assim, galera, nós estamos aqui para ajudar vocês a melhorar os processos, a vender mais, no nosso caso, né? Vender mais, gerar mais lead, ter mais resultados de presença digital. Eu preciso entender o que cada um faz para poder propor processos que funcionam com base no que eu já tive de experiência, né? Dos lugares que passei. Então, quando o cara ele enxerga você como um parceiro, cara, facilita. E cabe a gente também fazer esse trabalho, né? A visão, assim, acho que errada da coisa o jeito de se posicionar, é como a gente se posiciona. Se a gente não se posicionar do jeito ideal, cara, provavelmente você não vai ser tão querido no teu cliente, né, pelos funcionários, porque eles vão sempre te ver como uma ameaça. Agora, se você tipo, se posicionar como um cara que está ali para ajudar ele, o jogo muda. Essa é a minha visão, né? Cara, concordo com você, esse é um problema até crônico, assim, né, da consultoria em si, né, você entrar na empresa e ter que provar, né, por que você está ali e até assim, eu até falo muito, assim, que a principal qualidade do consultor, para mim, é a de saber criar, construir relacionamentos e a de desenvolver pessoas, né, porque apesar de muitos consultores trabalharem sozinhos, você tem essa responsabilidade dentro da empresa do cliente, né, de pegar o gerente e fazer com que ele renda no máximo potencial dele. Agora, pela minha experiência também, né, eu queria acrescentar que normalmente isso acontece de forma mais aguda quando o escopo não está bem definido ou quando a empresa não tem consciência do que ela precisa, né? Porque aí você está entrando ali, você está vendendo horas. Eu, apesar da consultoria ser, por definição, uma venda de horas, eu sempre falo para os consultores, cara, tentem fugir o máximo possível desse modelo de venda de horas, sabe? Venda um escopo, venda uma solução. Por mais que seja um trabalho recorrente, né, que você queira ter um FII mensal para garantir uma receita futura, venda uma solução, sabe, fechada, como eu já fiz, cara. Já tive lá o meu ciclo de acompanhamento anual do planejamento estratégico, porque quando você entra com o escopo bem definido, as pessoas que estão lá dentro sabem que tu não está ali para substituir elas, né, por definição. Aquela empresa, ela entende que ela está contratando uma solução pré-definida sua. Quando você está ali simplesmente aportando horas, porque eu vou ajudar ali no, sei lá, né, no financeiro, mas você vai matar no peito todos os problemas que aparecem, cara, o gerente começa a te olhar e falar, cara, esse cara está aqui para fazer o meu trabalho ou ele está aqui para me ajudar? E aí você vai ter que estar... Aí você perde tempo, né? Porque você está tendo que dedicar tempo para conscientizar a empresa o tempo inteiro de que ela precisa do teu trabalho e de que o teu trabalho é positivo para ela, né? Quando eu falo empresa, é o dono, é o gerente, é o analista, não importa, mas você está tendo ali sempre que ficar se vendendo de novo. E isso é ruim. Por isso que eu sempre, um dos pilares que eu falo muito na nossa metodologia de venda de escalar o seu negócio, é você saber quem é o seu cliente ideal, você ter mapeado, né, que tipo de pessoas ele precisa ter ali dentro e saber que tipo de serviço você vai vender para ele. Né? Você ter uma proposta de valor bem definida, né, e um serviço que entregue essa proposta de valor para você conseguir não mais, né, entender, porque assim, a minha proposta é sempre de tentar inverter a roda, né? Pessoas chegando até você falando, cara, eu tô cheio de problema aqui, você quer me ajudar a resolver? E aí você tem que montar um escopo personalizado, entrar e vender suas horas, para você sair desse modelo e entrar no modelo em que você fale, cara,
eu tenho essa solução bem definida, sabe? Eu ajudo as empresas a saírem de A, chegarem em B, através da metodologia tal. E você começar a gerar demanda para isso, trazer pessoas, né, conectando na dor, pessoas que olhem aquilo e falem, cara, é disso que eu preciso. Porque quando você entra nesse modelo e faz ele funcionar, aí você não precisa estar lá dentro se provando de novo. Você precisa gerar resultados, que é o que o Neto falou aqui. Você precisa gerar resultados. Se você não gera, né, você é uma consultoria de crescimento, o cliente um mês não bate a meta, vai recair sobre você. Por isso que você está sempre tendo que olhar para o seu produto, melhorando ele, claro, mas você não precisa mais ter aquele trabalho de falar, mas eu estou aqui por causa disso, eu estou aqui porque você me contratou lá atrás, porque, né? Mas eu não estou aqui para atrapalhar, eu estou aqui para ajudar, sabe? Que é uma coisa que, puta, né? É o que eu falo do não importante e urgente. É quando você gasta tempo com atividades que, em teoria, você não deveria estar gastando, mas você está porque está na interface com o cliente, né? E aí, Neto, voltando aqui, cara, hoje, né, já que você falou que você vestiu de fato conseguiu vestir o chapéu do CEO, e, cara, fico feliz demais por conta disso. Está conseguindo olhar a Revoluto de forma estratégica. Queria que você agora fazer não uma brincadeira aqui, mas você pensasse como é que você pensa o negócio daqui a 5, 10 anos, quais são os planos para a Revoluto, né? O que ter passado por esse processo te permitiu olhar que você não olhava antes, né? O que hoje passou a ser possível para vocês? Cara, eu tô pensando aqui, a gente conversando, né? A gente ensina, dentro dessa metodologia nossa de crescimento, as empresas a terem ritos, assim, tipo, cara, diariamente uma reunião, a daily, né, que roda ali com o comercial, sobre os resultados do dia anterior, como que vai ser o dia, com o que nós vamos focar, se a abordagem está funcionando, se não troca a abordagem, né, tanto da prospecção ativa quanto da receptiva. Então, esse é o nosso dia com os clientes, né? E aí, na semana, a gente faz uma análise da semana, calcula quanto que vai ser a meta para bater, né? Caso a gente não tenha atingido a meta da semana, a gente tem que recalcular as metas durante as outras semanas, aí faz o fechamento mensal. A gente tem isso tão claro que hoje, cara, com muito esforço, eu transformei a Revoluto num cliente da Revoluto. Então, assim, a gente faz a reunião diária para falar de vendas, faz a semanal para falar de meta, faz a mensal para fazer o fechamento nosso. Então, isso, cara, no passado, a gente fazia dos outros, a gente nunca tipo, olhava para nós mesmos e falava assim, cara, e aí? Como é que nós estamos indo? Né? Teve quantas ligações hoje, né, ou ontem? O que deu resultado? A abordagem está funcionando? Cara, hoje a gente tem um vendedor. Antes os vendedores eram a gente, né? A gente tinha que vender. Hoje a gente tem um SDR que qualifica para nós, tal. Então, a gente tem um líder de venda. Esse processo, cara, só foi possível porque a gente saiu do operacional e conseguiu fazer isso. Então, assim, entendendo isso hoje, a gente está automatizando mais um pouco. Eu ainda acho a gente muito fazer venda na força, assim, cara, a gente liga, a gente entra em contato, a gente pega uma lista, a gente faz parceria e vai vendendo nas consultorias. Mas eu vejo, e o nosso último encontro da semana passada, se não me engano, foi sobre isso. Cara, vamos tentar fazer menos esforço e testar mais coisa. Então não grava o vídeo perfeito, não faz Cara, testa, faz uma promessa legal, testa e vê se vai gerar lead. Se não gerar, cara, obrigado, ideia, tchau, vamos com uma ideia nova, né? Vamos testar assim. Então, uma das estratégias minhas de gerar lead aqui é gravar mini cursos gratuitos de marketing e vendas. Então, cada curso é um tema, né? E aí eu fico olhando hoje, cara, quando que eu ia parar para gravar um curso? Hoje eu tenho, né? À tarde eu vou gravar um curso. Quando que eu ia parar para gravar um curso gratuito, testar várias chamadas para vários nichos e ver qual deles que ia me dar mais retorno ali de acesso na página? Cara, não, era tudo na mão. E se não tinha o vendedor, era a gente mesmo que ia, né? Então, a gente vem aprimorando isso. Para que daqui 10 anos, cara, daqui 5 anos, a gente olha para isso não como uma dor, assim, que hoje ainda, tipo, cara, eu vou gravar, não tá natural, eu tenho que me preparar, tem todo um esforço aqui para a gravação sair do jeito que eu quero, né? Então, como é que eu faço para que no futuro, cara, não seja eu gravando, seja o pessoal do meu time, que eu veja os números uma vez por mês, que eu veja uma curva ascendente ali de crescimento, da mesma forma que eu atendo para os meus clientes, sem depender tanto do meu esforço. Então, eu enxergo a Revoluto como
com duas frentes, né? Uma frente de serviço, com uma metodologia muito clara e várias formas de entregar ela. Eu vou entregar ela num programa de aceleração, vou entregar ela numa imersão, vou entregar ela num acompanhamento individual de consultoria. Então, a parte de serviço, e eu enxergo a Revoluto como educação. Cara, ensinando em curso, ensinando em mentoria, ensinando em mini cursos, né? Então, em pequenas pílulas de conhecimento. Então, eu enxergo o programa a Revoluto Educação, um braço muito forte no futuro, que eu estou começando a desenhar agora. E a parte de serviço, de consultoria, vai continuar, só que continua numa metodologia, não cada cliente vem e eu tenho uma ideia para esse cliente. Não, tem que seguir tem uns encontros, cada encontro tem as entregas desse encontro, tem a lição de casa do empresário, na semana que vem tem o próximo encontro. Então, a gente tem clareza de como criar uma metodologia. Isso, assim, se eu te falar em faturamento ou em número, cara, não sei te falar o quanto que isso pode gerar, não fiz essa conta ainda, assim, uma projeção. Mas se eu tivesse que apostar, né, e voltando no essencialismo, né, se eu tivesse que escolher o que fazer, certamente eu escolheria o que eu estou fazendo agora, assim, que é olhar para duas frentes que eu sei que a gente pode ajudar, que é serviço, né, enquanto consultor, o meu time de consultoria, e educação enquanto facilitador, enquanto professor, para ajudar os empresários ali de segmentos específicos a faturar mais, né, e aumentar mais de lucro. Então, eu enxergo essas duas frentes, assim, com muito carinho e cada vez menos dependendo de clientes grandes que impactam a minha receita. Então, cara, você perder um cliente que tem um ticket alto, você tem que rever todo o teu negócio. O que eu vou cortar, da onde que eu vou tirar, tiro do meu Prolabore, tiro da onde, né? Se eu consigo criar essas duas frentes com tickets até menores, né? E esses tickets num funil ali funcionando, eu consigo performar, eu posso perder um cliente que não vou morrer, e é natural, né? A gente sim, fica pensando que o cliente é ad eterno. Cara, o cliente vai embora. Uma hora não é porque você perdeu, é porque, pô, ele consumiu o que tinha. E agora? Ele não quer mais, talvez, ficar contigo, né? E aí, o que você tem para oferecer? É natural o cliente ir embora, assim como é natural outros clientes entrarem. Essa conta tem que ficar positiva. Então, tem que mais entrar do que sair. Então, eu vejo o negócio com uma certa... um certo caminho, e eu sempre brinco aqui, né? Quando a gente fala de serviço, cara, é um problema. O consultor, eu sou e já fui, então eu estou nos dois papéis. Ele é um cara que é assim: você vai numa loja e fala assim, cara, eu vim comprar uma camisa azul porque eu sou padrinho de casamento e o noivo falou que os padrinhos têm que usar camisa azul. A loja não tem como fabricar uma camisa azul na hora. Ou ela tem ou ela não tem na prateleira. Então ela vai lá e fala, cara, aqui é a camisa azul, ó, é nesse tom, mas é isso que eu tenho. Mas o tal do consultor, ele fala, pera só um minutinho. Aí ele sai lá do estoque com camisa branca, que foi, cara, mas se eu olhar aqui, ó, se bater na luz aqui, ela fica azul. Cara, o consultor, ele inventa produto para poder captar o cliente. Enquanto se você tivesse produtos numa esteira, você não ia inventar, você ia ter uma promessa clara e a galera ia buscar essa promessa. Então, ele não está indo buscar algo que não seja a camiseta azul, né? E aí você vê se aquele cliente faz sentido para você ou não. Mas como a gente inventa nossas camisetas, a gente coloca a cor que a gente quer, a gente, né? O consultor ele vai inventando produto e serviço, para cada cliente ele atende de um jeito. E aí vai ficando uma confusão gerenciar isso tudo, criar um método, um padrão para as coisas, porque, cara, tudo que o cara pede você tem, tudo que o cara pede você pode fazer. Então eu entendo que num processo inicial é natural que, cara, você pega porque você precisa de grana, porque você precisa parar de pé a tua operação. Mas tem que chegar um momento do jogo que você fala assim, cara, eu não vendo tal coisa, eu vendo isso. E não é porque eu vendo serviço que eu vou poder vender qualquer coisa. Os meus produtos são esses e minha promessa é essa daqui. Minha proposta única de valor é essa daqui. Ou você está comigo e é essa dor que eu te atendo, cara, ou talvez seja outro consultor. Mas o tal do consultor, ele é muito muito criativo. Não, peraí, deixa eu pensar como é que eu transformo essa coisa em evento. Então, eu acho que o processo nosso aqui, cara, nos próximos anos, é ter clareza do nosso propósito, entregar os produtos de várias formas, né? Então, no formato de imersão, de consultoria, de
mentoria, programa de aceleração, curso, mas entregar isso de várias formas e ter clareza da mensagem que a gente está mandando para o mercado. Porque se eu posso entregar tudo, eu nem entro numa caixinha na cabeça do empresário. O empresário ele tem várias caixinhas lá. Cara, o que você é? Você é agência? Você é treinamento de vendas? Você é contabilidade? Você está em todas, é a mesma coisa que você não está em nada. É aquela loja que vende produto de R$10 a 10 mil. Você fala, cara, se eu quiser uma roupa cara, eu sei a loja que eu vou. Se eu quiser uma roupa barata, eu sei a loja que eu vou. Agora, eu querer ser e ter todas as roupas, eu não vou ser lembrado em nenhum momento, né? Eu vou cair no esquecimento ali. Então, eu acho que a clareza de o que você faz, a sua proposta de valor e como você pode entregar isso em produtos, né, numa escada ali, numa prateleira, para que o cara escolha e falar, esse aqui é o mais adequado para mim, né? Esse curso, vou começar nesse curso aqui, depois eu vou para o programa de aceleração. Então, ele pode ir andando com a gente nesse formato. O que eu imagino para nós, cara, é ter isso cada vez mais claro, porque não é simples, né? A gente fala aqui como se fosse, mas não é simples. Todo dia, minha briga comigo aqui é olhar para o meu negócio e falar, cara, isso aqui é o quê? Né? Como que eu me apresento para o mercado? Que tipo de vídeo eu faço? Que dor que eu vou... Então, ter isso claro, cara, porque a gente não é uma loja de produtos físicos, a gente é uma loja de serviço e tem que tomar muito cuidado para a gente não querer ser tudo e acabar não sendo nada, né? Não resolvendo nenhum problema de ninguém. Cara, você falou tanto ouro aqui pro pessoal que eu vou até que fasear aqui, tentar extrair um pouquinho né, de cada coisa que você falou para tentar, sei lá, para tentar desenvolver em cima disso. Assim, primeiro, cara, legal que você falou, né, que os seus clientes, vocês eram impecáveis, né, para os ritos de marketing e vendas dos clientes e dentro de casa vocês não estavam fazendo. E esse é um problema de 11 a cada 10 empresas de consultoria, cara. Eu sempre falo, consultor é ótimo para estruturar processos no cliente. Quando você vai ver a empresa dele, né, a gestão dele, por mais que ele seja autônomo, eu vejo aquilo como um negócio. Cara, não tem gestão do conhecimento, os processos estão na cabeça. Foi até uma das contribuições aqui que a gente teve da Priscila Alves, né? Ela falou, essa passagem de consultor autônomo para empresa de consultoria é realmente um grande desafio. Tirar os processos da cabeça e transformar em metodologia de trabalho, pela minha percepção, é a etapa mais desafiadora. Cara, Priscila, com certeza. É difícil, mas assim, é o que o Neto estava falando. Hoje ele só está conseguindo pensar em diferentes verticais de negócio, em diferentes formas de entregar o produto dele, porque de fato ele está conseguindo desenvolver uma metodologia própria. Ele está entendendo, né, o que ele consegue ajudar o empresário, como ele consegue ajudar o empresário a chegar do ponto A para o ponto B. E quando você domina isso, quando você domina os estágios, né, pelos quais aquela empresa tem que passar para chegar, né, no seu case de sucesso, você consegue empacotar aquilo de forma diferente. Você pode ter um produto de educação, você pode ter um produto de mentoria, porque você domina a sua metodologia, né, e não está mais na sua cabeça. Aquilo ali começa a estar manualizado, começa a estar em diferentes tipos de entrega. Então, isso também foi muito legal. E, cara, assim, acho que para finalizar, assim, Neto, primeiro eu queria, te parabenizar aí pela maturidade que você está, né, desenvolvendo na gestão do seu negócio. Tenho certeza que a Revoluto vai ser gigante. Inclusive, pessoal, se vocês precisarem de consultoria de crescimento, falem com a Revoluto, né? Eu acompanho o negócio de perto, cara, é um negócio sólido e já gerava, quando eles estavam um pouco desorganizados pela questão de estar tudo centralizado nos sócios, eles já geravam muito valor para os clientes e agora eles estão gerando cada vez mais valor, né? Porque a gente tem essa imagem errada de que se o negócio sair 100% da minha mão, né? Se eu tiver, como você falou, facilitadores implementando o processo, eu vou gerar menos valor, mas é o contrário, você está gerando cada vez mais valor, né? E eu tenho certeza que cada vez mais você está olhando para cada um dos seus clientes e está vendo que eles vão estar cada vez mais satisfeitos, porque agora você tem uma entrega clara, você tem uma proposta clara. Então, se precisarem de consultoria de crescimento, falem com o Neto, com o PC, porque, né, eu já até indiquei vocês para pessoas da base da Luz e vou continuar indicando, porque eu acompanho o negócio de perto, eu vejo, cara, como vocês são inteligentes na gestão do negócio, a maturidade com a qual vocês veem o mercado de marketing e vendas para média empresa ali, vamos colocar, pequena e média, né? Vamos colocar assim. E fico muito feliz assim de você estar podendo olhar o teu negócio estrategicamente. E um negócio que, só para finalizar a minha fala, cara, assim, um negócio que você falou, eu concordo 100%, de tipo,
Cara, não sei quanto você apresenta de receita, mas eu quero ir por esse caminho e, cara, para mim esse é o menos importante, porque eu acho que assim, você ter uma meta financeira pode ser legal, né? Ah, sei lá, eu quero dobrar de tamanho em tantos anos. Pode ser legal, mas isso você não pode usar isso como um viés de frustração futura, sabe? Eu na Luz eu sempre tento crescer em relação ao mês anterior. Acho que isso move a gente, mas o mais importante eu falo assim que o empreendedor ele tem que ser mais o piloto do veleiro do que o piloto da lancha, né? Você não pode ter um número, botar o motor na força máxima e tentar chegar no final ali na linha de chegada. Acho que você tem que sentir o vento na cara também, sabe? Porque às vezes você entende uma forma nova de gerar valor aqui e você tem que pensar, repensar o seu modelo de negócio. Às vezes você pensa, sei lá, você conhece uma ilha que você não conhecia antes, que você está agora o vento está te levando para lugares que você nunca mais conheceu. E você tem que ter a inteligência de saber onde você vai dobrar a aposta, onde você vai segurar, né? E se antecipar, né, em termos de visão. Eu acho que um dos principais papéis de CEO, cara, na minha experiência como CEO, pelo menos, é você estar sempre desafiando o seu próprio modelo de negócio, cara. E isso você está fazendo, puta, e até falei para você na última reunião, né? A gente conversou e eu falei, cara, olha o quadro grande, sabe? Puta, olha como a Revoluto está desenvolvendo, olha como você está assumindo um papel cada vez mais estratégico. Eu não tenho dúvidas de que vocês vão ser gigantes pela mudança de mentalidade que você passou, né? Então, porque como eu falei, o resto é ferramental, o resto é você se conectar com as pessoas certas, o resto é você, né, buscar cada vez mais conteúdo e testar, sobretudo, cada vez mais, como vocês já estão fazendo, mas a mudança de mentalidade é o principal. Então, Neto, queria te agradecer de novo e para fechar, cara, que tipo de mensagem aí você pode deixar para consultores, né, que talvez estejam aí no mesmo lugar em que a Revoluto estava, talvez há 6 meses atrás, um ano atrás, o que você pode falar para eles legal? Cara, eu imagino, né, que se o consultor tiver com o mesmo pensamento que eu estava quando eu comecei o projeto com vocês, cara, eu imagino que tem muita dúvida na cabeça, assim, né? E, tipo, cara, para onde eu vou? Será que esse é o caminho? Se tem alguns que devem pensar, será que eu volto para o mercado de trabalho? Cara, que lá eu vou ser mais valorizado, vou sofrer menos, né? E se o cara é um consultor, minimamente, cara, ele tem um conhecimento valioso, né? Se ele não aprender a transformar esse conhecimento numa metodologia, num processo, em algo que seja replicável, cara, ele dificilmente vai crescer. Então, assim, o que eu aconselho a ele é olhar para o negócio dele como se ele fosse... Tem um livro que chama O Mito do Empreendedor, né, que os caras falam, cara, olha para o teu negócio como se você fosse abrir 5.000 franquias. Como é que seria? Você teria que ter os processos muito claros, cara. Teria que ter muita clareza de como as coisas funcionam, porque você não ia conseguir gerenciar 5.000 franquias, 5.000 unidades. Então, imagina os franqueados te ligando, como é que faz isso? Como é que faz? Cara, não dá. Então, tenha em mente que esse processo inicialmente parece uma documentação, né? Pô, vou documentar tudo. Não, cara, não é documentar. É entender a sequência das coisas e como você entrega. A sua cabeça segue uma lógica, segue uma linha de raciocínio. Você conseguir colocar isso num método, facilita, porque aí depois você escala. Então, e aí, agora eu vou ajudar a visão de vocês aí com o apoio do Filipe, cara. E aí, um mentor talvez te ajude a pegar isso de forma mais individual, né? Ouvir a tua dor ali, ou te entregar isso em pílulas que você vai aplicando, executando, vai ficar mais fácil de transformar o que você tem de valor em uma metodologia que você possa replicar. Então, a missão é transformar isso no método e escalar. O como, cara, você tem alguns caminhos, né? Você vai sozinho, e aí você tem que buscar, cara, aí você tem vários caminhos para buscar isso, né? Não tem nada de errado. Você vai com o mentor, então você pega a Luz, pega o Filipe e entende como pode fazer isso, né, cara? E tem a terceira via, que é ficar igual, cara, porque até um pouco antes eu estava achando que era aquilo o meu mundo. Cara, é isso, vou viver assim, cara, vou perder um cliente grande, tem que rever minhas contas de casa, aí eu vou, sabe, não é isso, cara, não é isso, não podemos viver assim na ameaça, não faz bem para nossa saúde viver na ameaça, e não tem lugar com segurança. Se eu for
CLT, você também vai ter medo, né? Você também... Cara, toca o teu negócio com uma visão, com um mindset aí, com uma mentalidade de crescimento, de escala, de padronizar, de processo, de delegar, né, de saber o seu papel, que as coisas vão se encaixando naturalmente, né? No começo parece muito confuso, mas depois você vai entendendo, essa pecinha vai aqui, cara, isso aqui encaixa aqui melhor. Então, acho que é um tempo para que você entenda como fazer isso, mas não desista disso, cara, porque senão você vai ficar brigando com o dinheiro vai ficar brigando com você, vai ficar sofrendo pelos clientes, né? Então, a cada saída de cliente é uma dor no coração. Cara, não, acha um jeito de você não depender mais disso, né? De você aprender a fazer isso de uma forma mais natural e escalável ali, uma forma mais fácil de você executar no dia a dia, que aí sim você tem uma empresa, né? Senão você tem só, você é autônomo, você tem o seu conhecimento que você está entregando e vendendo tua hora. Para ter uma empresa, você precisa estruturar melhor, né? Então, transforme seu serviço num produto escalável, acho que talvez seja a maior mensagem. O como, cara, é com vocês, como é que vocês querem fazer. Eu sugiro o Filipe e a Luz, porque mas fiquem à vontade para tomar a decisão de vocês. A gente não está aqui para... Eu não estou aqui para vender, cara, estou aqui para dar meu depoimento. Então, é esse o meu, me ajudou muito. E, cara, sem isso aqui, eu não sei como é que eu ia tocar, não, sinceramente. Eu estava pensando o que fazer com a Revoluto. Hoje eu já tenho muito mais clareza, assim. Não tem plano B. O plano A é esse. Cara, poxa, o pessoal vai achar que a gente combinou aqui, mas, cara, eu agradeço muito as palavras, Neto. Pessoal, quem tiver dúvidas aí para encerrar, eu vi que tem uma da Selene, a gente já vai ler, Selene ou Seleni, desculpa se eu falei errado, a gente já vai botar aqui na tela também, mas quem quiser, né, colocar perguntas aí, antes da gente encerrar. Cara, acho que o que o Neto falou foi perfeito, assim, acho que talvez só para acrescentar, tentar tangibilizar um pouco mais. Eu acho que no final das contas não importa hoje, tá? Na minha opinião, se você quer ser um autônomo, se você quer ter uma empresa de 1 bilhão, uma empresa de milhões, mas assim, não importa a tua definição de sucesso para o seu negócio, você precisa pelo menos fazer um esforço para se colocar numa posição onde você possa escolher, né? Onde você possa um dia falar não para um cliente, porque tem uma série de leads quentes ali chegando para você, onde você, né, tem ali um funil que funcione de forma previsível, né? Suas vendas, você tem um esquema ali de vendas um pouco mais previsível, você não depende só de indicação. Então, você tem minimamente uma estrutura, um organismo ali que funcione sem você, sabe? Sem você, talvez seja um exagero, mas, né, sem a sua dedicação operacional para tudo, sem você precisar virar à noite para entregar um projeto, né? Isso que o Neto falou até no início do nosso encontro, de que, né, ele achava que ele era ponta firme porque, né, ele trabalhava pra caramba, estava dentro do cliente, o cliente adorava ele. Cara, eu também já passei por isso e eu achava que eu era o máximo, assim, como consultor, porque eu estava lá trabalhando 14 horas, precisasse virar o sábado para entregar um projeto ou virar o domingo inteiro para fazer a apresentação segunda às 7 da manhã. Lá estava eu pronto para a reunião e eu achava aquilo incrível e depois eu fui amadurecendo, fui vendo, cara, se eu continuar assim eu não vou ter vida, né? E depois, assim, quando você se coloca nessa posição onde você pode escolher o que você vai fazer com o seu tempo, é problema seu, sabe? Se você quiser abrir um novo projeto e continuar trabalhando muito, é uma escolha sua. Se você quiser continuar dedicando a mesma quantidade de tempo para crescer ainda mais a sua empresa, é um problema seu. Se você quiser viajar mais, ter mais tempo com a família, também é um problema seu. Mas chega pelo menos nesse patamar, onde você pode escolher, né? Ganha escala suficiente para você estar nessa posição. Então, a Selene, vou colocar aqui a pergunta dela, mas antes ela colocou aqui que todas as minhas consultorias são baseadas na Luz desde 2018. Excelente, Selene, é muito bom ter esse retorno, né, de que a gente está ajudando mesmo. A pergunta dela foi, Neto, sua consultoria é online, através de alguma plataforma ou presencial? Cara, eu tenho os dois modelos aqui, né? A gente tem hoje os cursos online, a gente tem o programa de aceleração, que ele é online. Quando a pessoa é aqui da região e ela prefere vir em presencial aqui no escritório, a gente faz, né? Mas é mais para uma desejo ali do cliente, não é o padrão, a gente pode fazer isso online. E as consultorias, cara,
elas são normalmente online, assim. Nós temos cliente do Rio, Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo tem vários, então, assim, não tem como eu aplicar essa parada se não for online, não tem como eu estar nesses lugares, né? Então, a consultoria hoje, ela num formato mais high-ticket, são para indústrias, né, fábricas, são empresas que querem conectar com o cliente final e que hoje passam por intermediários e têm dificuldade de fazer essa conexão no cliente final, então a gente chama de D2C, né? Mas o programa de aceleração, os cursos, cara, é para qualquer empresa, qualquer empresário que entende que precisa melhorar os processos de marketing e vendas da empresa, que não tem clareza como fazer esse processo. Então, a gente consegue fazer tanto online como presencial. Mas a lógica aqui, cara, é a metodologia, né? Então, tendo uma metodologia, fica fácil entregar de qualquer formato, né? Quando é presencial, enquanto era consultor, cara, eu adoro ir lá, conhecer a empresa e bater papo, conhecer as pessoas, né, e fazer... Mas eu descobri, cara, que tem pouca interferência se vai dar certo ou não, porque não é a hora que eu tô lá, é a hora que eu não tô lá que a coisa acontece, né? Então, é no dia a dia, se o cara não mudar lá os processos, se ele não executar o que eu tô falando, eu posso ir lá 1000 vezes, né? Então, a gente consegue entregar nos dois formatos. Eu priorizo o online, porque para fim de tempo, é bom para todo mundo. Eu tenho consultor, facilitador que fica em São Bernardo, eu tenho facilitador que fica no Rio, então, para mim, cara, quanto mais a encher a agenda deles ali e eles puderem se ajudar, porque a gente tem um processo aqui interessante, a gente faz a consultoria, o programa de aceleração, e aí a gente senta uma vez por semana para entender, cara, se as ferramentas que a gente está usando no programa de seleção teve alguma trava, algum bloqueio ali que não fez, que não gerou a transformação que a gente queria, se o exercício não foi adequado para aquele público. Então, quando a gente faz isso no formato online, cara, eu vou testando várias coisas, a gente tem mais controle de tempo. Então, assim, para mim o online faz muito mais sentido do que o presencial. É muito raro ir num cliente, cara, muito raro, muito raro. Tem uns que são da old school ali, da época que eu era consultor, ainda que me pede, Neto, vem aqui, cara, vamos tomar um café. Eu vou. Então, assim, não é ruim, mas se eu puder, né, escalar de formato online, eu consigo atender nível Brasil. Show, Neto. Eu acho, cara, esse contato a gente nunca perde, né? Só que é aquela história, né? É como eu falei, a posição de escolher, né? Eu vou sentar, vou tomar um café com esse cliente porque é um relacionamento estratégico que eu tenho, né, que pode me gerar projetos no futuro e até, né, para manter, para eu entender se o projeto está funcionando, né, controlar a qualidade, né, dos serviços produzidos que eu tenho, mas não pode ser aquela coisa, né, de para o projeto andar eu tenho que estar dentro do cliente o dia inteiro, porque senão aquilo ali não tem escala. Então, mais uma pergunta da Selene. Como vocês superam os desafios culturais e de resistência a mudanças? Consultoria em MG é muito difícil. Os empresários têm muita resistência às inovações necessárias. Cara, vou falar assim do meu lado, entendeu? Eu acho assim, primeiro tem um quê aí o que o Neto falou é muito importante, né? Por que ele é uma consultoria mais digital do que presencial hoje? Porque quando você tem uma proposta única de valor clara e você começa a distribuir ela Brasil afora, empresas mais conscientes do que elas precisam vêm te procurar. E quando a empresa vem te procurar por causa da sua solução, e não porque você é uma referência local ali e tem empresas te indicando, você dita as regras do jogo, entendeu? Você tem mais poder de barganha para ditar as regras do jogo. Porque aquela empresa chegou para você, Selene, cara, entendi que você é especialista nisso aqui, né? Então, como é que você aplica isso na minha empresa? É diferente de quando o empresário tal falou que você ficou lá dentro da empresa, fez isso, cara, queria trabalhar contigo. Eu tô com problema no estoque, no financeiro e, sei lá, na minha equipe de vendas. E aí você, cara, por definição, esse trabalho vai ser mais presencial e você vai ter que dedicar mais horas. Porque você vai ter que criar um escopo personalizado, né, para aquele cliente. Então, assim, até na nossa metodologia na Luz, assim, o primeiro pilar é você ter clareza, né, começar a desenvolver clareza sobre quem é o perfil de cliente ideal que você atende. E eu já tive casos, né, até no nosso programa, no Luz Prime Mais, de consultores que começaram a entender. Por exemplo, eu sempre conto aqui o caso do Christian, ele vai estar até aqui com a gente daqui a 2 semanas, que ele presta consultoria na área da logística para a saúde.
E um dos esclarecimentos que ele teve durante o programa foi que ele não podia mais atender clientes que não tinham entendimento das principais normas de qualidade do setor, porque esses clientes acabavam dando mais trabalho para ele do que solução. O projeto era deficitário, porque ele tinha que dedicar muitas horas. Então, quando ele entra numa negociação e ele vê que o cliente tem esse perfil, né, que ele não entende nenhuma norma da qualidade, que ele está contratando aquilo sem saber os pormenores do que ele está entregando, ele faz o downsell, ou seja, ele vende um curso. Ele fala, cara, faz esse curso aqui primeiro, tá? Porque quando você finalizar, você vai estar pronto para o meu serviço. Ele não fala assim, né? Ele tem um pitch de vendas bem estruturado, mas ele começou a operar dessa forma. Então, assim, você precisa começar a entender, tipo, de todas as empresas que você teve até hoje, que você atendeu, quais foram as que estavam mais conscientes daquilo que você estava entregando? Quais foram as que você conseguiu gerar mais valor e sem precisar ser, entre aspas, psicóloga daquele cliente? Como é que você replica isso agora, sabe? Se você tivesse que fazer uma proposta de valor, né, baseada no serviço, no valor que você gerou para aquele cliente, mas tentando ter abrangência nacional, como você faria, entendeu? E começa a refletir sobre isso, porque isso vai ser o primeiro passo para você aí sim conseguir, né, criar sua metodologia própria, produtizar os seus serviços, automatizar cada vez mais e depois construir o teu funil de vendas baseado nisso, né? Quer acrescentar algo em relação a isso, Neto? A gente fecha Cara, aqui. posso dar tempo? Dá. Vambora. Aqui até Contar a uma gente história. cansar. Não, vou contar uma história rápida aqui, cara. Teve um cara que me ligou ontem, um empresário, aí ele me falou assim, olha, eu sei o que você faz uma consultoria, você tem uma consultoria de crescimento e tal, mas não é isso que eu estou precisando. Eu estou precisando de indicação, cara, para um gestor de tráfego e um designer para trabalhar presencial full-time aqui na empresa. Aí eu, né, como qualquer bom consultor, por quê? Né? Primeira pergunta, por quê, cara, que você precisa de um cara full-time, um gestor de tráfego full-time? Não, cara, porque eu quero que ele participe das reuniões, eu quero que ele participe. Ok, quanto vai pagar para esse cara? Ah, eu estou pensando em pagar uns 3.500. Eu falei, então, peraí, vamos pensar comigo. Um gestor de tráfego hoje, todo mundo precisa, cara. Todo mundo quer um gestor de tráfego. Se ele conseguir 4 contratos de 1.000, sem precisar ir na empresa, ele já deixa você para trás e vai tocar o negócio dele. Você está olhando para o teu negócio, né, para a sua entrega, como se você fosse muito especial para um gestor falar assim, não, eu vou ficar só na tua empresa e vou tocar o teu negócio, né? Então, assim, tem empresário que ele não está pronto ainda, porque se eu explicar para ele como é que eu faço aqui, que eu crio um manual da marca, que eu gravo um vídeo explicando sobre a marca, tom de voz, tudo mais, e eu entrego para o designer freelance fazer as entregas, cara, e dá o mesmo resultado que um designer o dia inteiro sentado aqui, só que 10 vezes mais barato. Então, esse cara não está pronto para essa conversa, né? E aí eu vejo, bom, cara, esse cara não está no momento de compra e ele está buscando algo que não existe. Nenhum gestor de tráfego vai querer ficar sentadinho 8 horas por dia lá. Então, respondendo a pergunta, basicamente, cara, tem empresário que ainda não está pronto para a tua oferta. E ou você entrega um downsell para ele de um curso para ele ficar pronto, entender, ou, cara, não é o momento, tá tudo certo, deixa ele lá no teu CRM, daqui a um tempo você liga para ele, só se mudou de ideia ou continua com a mesma ideia de que você precisa de um designer aí full time? Continua, então tá bom, a gente conversa mais para frente. Porque, cara, não tem o que fazer, né? Tem gente que não está preparado para uma oferta que saia do quadradinho dele ali, do que ele fala, isso aqui tem que ser assim. Cara, tem que ser muito pesado. Então, Deixa ele assim, errar umas 2, 3 vezes antes, né? Aí depois ele vai estar pronto para trabalhar contigo. já ele descobre qual que é o jeito mais fácil de fazer isso, né? Ele vai descobrir que não vai ter, mesmo que ele coloque um cara lá, vai ficar rodando e vai ter um turnover alto. Então, assim, cara, que é o que a gente está falando aqui, faz um produtinho de consciência, gerar consciência no cara, por que do outro jeito é mais simples, né? E é um produto da tua escada, que vende a sua proposta de valor, só que vende no formato educacional, né? No formato de instrução. Faz uma live, igual a gente está fazendo aqui, cara, para conscientizar. Então, acho que é muito fazer esse trabalho, assim, de conscientização. Faz parte do nosso papel como consultor, conscientizar a galera também, porque vender só por vender, cara, já o contrato cancela, né? Então é bom vender a coisa certa ali, a proposta certa. Pô, maravilhosa essa contribuição, Neto.
Então, pessoal, a gente vai começar, né, encaminhar para o encerramento aqui. Queria finalizar aqui com o Renato, né, que falou que está ajudando muito o programa Prime Mais. E, cara, Renato daqui a pouco vai estar aqui conversando com vocês também. É um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso ali, né, no mercado de consultoria do Maranhão. E aproveito, né, se vocês querem conhecer um pouco mais, né, sobre a metodologia, né, que tem ajudado o Neto, tem ajudado o Renato, tem ajudado tantos outros, mais de 30 empresários, consultores até hoje. Cara, Masterclass, quinta-feira, 7 horas da noite de Brasília, tem o QR Code aí na tela, só vocês apontarem o celular, fazerem a inscrição, venham sem compromissos. A Masterclass vai durar 1h30 ou 2 horas, cara, e grande parte disso vai ser conteúdo, vai ser passo a passo, vai ser aprendizado prático. E aquilo que o Neto falou, cara, eu sempre, né, eu não estou aqui para vender transformação de curto prazo, para vender milagre, né? Eu não sou uma marca pessoal, a minha marca é a Luz, e a Luz se propõe a transformar o empreendedorismo no Brasil, né? Então é algo muito maior do que eu, isso aqui. Então minha preocupação aqui com vocês é de longo prazo. Quem quiser fazer sozinho, como o Neto falou, cara, vamos embora, eu ajudo. Pô, vocês têm contato comigo, acesso a mim no WhatsApp, perguntem, sabe? Eu vou estar sempre tentando ajudar. Quem quiser fazer comigo, pegar o atalho, cara, vamos também. A única coisa que eu não aceito é vocês saírem de uma live como essa, maravilhosa, pô, com o Neto, na qual ele distribuiu ouro aqui para vocês e sentarem na cadeira e falarem, poxa, eu não vou fazer nada, vou continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Isso vai me deixar triste, acho que vai deixar o Neto triste também, então façam alguma coisa sozinhos, comigo, com quem quer que seja, mas façam. E é isso, pessoal, hoje a gente se despede de mais um Luz Talks e terça-feira que vem a gente tem um novo encontro.